Olá, minha bem cinquentona. Hoje eu trouxe um assunto, pelo menos que eu considero muito importante, quero compartilhar com vocês. Hoje eu vou falar sobre os 3 grandes inimigos da vida longa. E esses 3 inimigos estão impactando profundamente a vida e a saúde das mulheres de 50 e de 60 anos. Aquelas de 30, de 40 podem até sofrer com isso, mas as de 50 é o público-alvo, é o foco desses 3 grandes inimigos, tá? Mas eu vou contar uma história de não foi uma cliente, foi uma pessoa que eu acompanhei de perto, tá? E você vai entender no decorrer do vídeo o porquê que isso tudo aconteceu com essa pessoa. Tá? Essa pessoa é uma pessoa que não gostava de carne. E essa pessoa, essa mulher já estava na faixa dos 53, 54 anos, ela já estava sentindo os primeiros efeitos da menopausa, né? Os fogachos, aquela sensação, aquela estranheza toda que acontece no corpo da mulher. Ela não gostava de carne, a comida dela era, tá? Depois você vai ligando as informações. A comida dela era pão da roça com mel. Na hora do almoço, como ela não comia nenhuma carne, ela não gostava do sabor, ela comia ovos fritos no óleo, ela comia muita polenta e ela comia queijo da roça, frito também. À noite, ela repetia mais ou menos o mesmo padrão. Quando ela trazia da roça, porque eles tinham roça, ela trazia muita fruta, ela fazia um suco de laranja e tomava vários sucos de laranja da polpa pura, da laranja pura no decorrer do dia, tá? E como sentia muito calor, sentia muito fogacho, ela falava para mim que ela tomava sorvete várias vezes ao dia. Ela já estava acima do peso, ela vem de uma família com genética da gordura androide, aquela que fica na barriga mesmo, concentrada ali entre as vísceras. Tá? Então ela já apresentava essa gordura e já estava pelo menos uns 15 quilos acima do peso, ok? Depois vocês vão entender o porquê disso, né? E outras coisinhas que aconteceram com ela. Para falar sobre esses 3 grandes inimigos, eu preciso que vocês entendam outro fator agora. O grande amigo hoje de nós pessoas, nós mulheres que queremos viver mais, que queremos viver melhor, que queremos aparentar ser até mais jovem, queremos estar mais bonita durante esse processo de envelhecimento, se chama telômeros. A comunidade científica vem estudando muitos telômeros. Os telômeros são um relógio biológico do corpo. São pequenas estruturas, eu chamo de rabinhos, que estão nas nossas células. E o que acontece? Esses rabinhos naturalmente vão diminuindo. Isso quer dizer que nós estamos envelhecendo, tá? E quanto mais rápido esses rabinhos diminuem, mais rápido nós estamos, quer dizer que mais rápido nós vamos entrar no espectro da doença. Menos tempo de vida teremos, menos saúde teremos. Então, telômeros é isso, e hoje quem quer viver mais, quem quer viver melhor, quem quer viver para usufruir, vendo os filhos crescerem, vendo os netos nascerem, né, acompanhar seus maridos, acompanhar o mundo, tem que focar na saúde dos telômeros, dos telômeros se manterem o mais longo possível, tá? E esses 3 grandes inimigos, eles criam um ambiente propício, um ambiente tóxico, que faz com que esses telômeros se encurtem mais rápido, tá? Então, se o telômero encurta mais rápido, a gente aparenta ser mais velho rapidamente, a gente começa a desenvolver doenças, ao envelhecimento do corpo, ao envelhecimento celular, tá? Então, no final do vídeo, você está pronta para fazer uma escolha, tá, minha bem cinquentona? Você vai escolher se você vai querer nutrir os vilões, os 3 grandes vilões, tá? Envelhecer mais rápido, apresentar doenças, né? Ou se você vai querer o contrário, se você vai querer nutrir e criar um ambiente celular mais propício para interromper, porque é possível interromper
esse processo, minimizar esse processo de encurtamento dos telômeros, e a ciência diz que já é possível até levar ao encompridamento dos telômeros. E é isso que eu vou trazer para vocês. Eu vou falar dos inimigos e depois como combate cada inimigo. Então, eu vou falar do primeiro grande inimigo da vida longa, tá? Vida longa de uma mulher, vida longa de qualquer pessoa, mas eu estou falando para as mulheres, né? Se chama inflamação. Se chama inflamação. Isso você já me acompanha e acompanha as minhas lives, você já entendeu e já escutou essa palavra inflamação muitas e muitas vezes, você vai entender um pouquinho mais agora. A inflamação no corpo, um processo inflamatório, que você vai entender quais são, leva ao encurtamento dos telômeros. Telômero encurtado leva a um processo de inflamação. Isso é um ciclo que se retroalimenta, tá? Essas células, as células do nosso corpo, quando elas estão velhas, quando elas já estão ineficientes, elas enviam sinais inflamatórios para o nosso sistema imunológico. E o sistema imunológico, as células do sistema imunológico, elas são muito sensíveis a essas substâncias inflamatórias. E o que acontece é que muitas vezes o sistema imunológico pode voltar contra nós mesmos. E quando as células do sistema imunológico atacam o nosso próprio corpo, podem surgir as doenças autoimunes. Uma doença autoimune que você vai entender muito bem qual é, que eu vou dar como exemplo, é a tireoidite de Hashimoto, que está cometendo um grande número de mulheres, tá? E os estudos mostram que o sistema imunológico, quando ele está sendo o tempo inteiro acionado por causa desse processo inflamatório no corpo, ele pode fazer com que as suas células se dividam e se repliquem, tá? Com maior velocidade, e isso encurta ainda mais os telômeros. Aí você vai me perguntar assim, Beta, mas quais são essas inflamações? Gente, a obesidade em si já gera um processo inflamatório no corpo todo, tá? A doença diabetes tipo 2 também gera um processo inflamatório. Fora isso, você percebe quando o indivíduo está vivendo um processo inflamatório de baixo grau, quando ele vive com o nariz escorrendo, quando tem rinite, tá? Psoríase quando estoura. Então isso tudo, dor de cabeça, acorda com dor de cabeça, alterações do humor. Então são várias as situações que a pessoa, dor no corpo. Quando a pessoa já acorda com dor no corpo, quando a pessoa já acorda com cansaço descomunal, é um sinal nítido, uma fadiga, que chama de TED fadiga crônica, é um sinal evidente de um processo inflamatório que o corpo está vivendo. E você já está vendo que a inflamação leva a encurtamento dos telômeros, ok? E como é que faz? Como é que faz para prevenir a inflamação, Beta? Eu vou chegar lá, vamos ter os nutrientes. Então, boa notícia que tem, né, nutrientes, mas o grande pulo do gato, a grande sacada, a grande inteligência disso tudo é a gente combater esse processo inflamatório. E tem várias substâncias e tem vários alimentos que entram para combater esse processo inflamatório. Eu vivo publicando, eu vivo falando de substâncias anti-inflamatórias, de alimentos anti-inflamatórios. Você vai entender agora, eu não vou falar dos anti-inflamatórios, eu vou falar dos alimentos inflamatórios, tá? Que a gente bate sempre na mesma tecla. Carboidratos refinados, doces, refrigerante, suco de caixinha, bolo pronto, macarrão branco, o pão branco feito do trigo apenas, arroz, farinhas, isso tudo são carboidratos refinados. O açúcar em si, essas substâncias são altamente inflamatórias. Aí você começa a prestar atenção no que eu falei lá no início, daquela mulher que eu acompanhei, que ela comia pão, era da roça, mas era pão feito com trigo, não era pão integral. Ela comia polenta, que é feita de fubá, que é uma farinha.
Então, quer dizer, se ela comesse o milho, era melhor do que comer o fubá em si. E você percebeu que eu não falei nenhuma fruta, a não ser o suco da laranja concentrado. No prato dela, você viu que eu não coloquei nenhuma verdura e nenhuma fruta, porque ela consumia baixíssimas quantidades de legumes e de verduras. Inclusive, o intestino dela era extremamente preso. Ela ficava até 7, 10 dias sem ir ao banheiro. Tá? Então agora você conheceu as substâncias, uma das substâncias mais inflamatórias que existem, que se chama carboidrato, ok? Não tem para onde correr, tá? Não tem para onde correr. Você vive escutando eu falar do açúcar, agora você está vendo um pouquinho mais profundo o que eles causam no corpo da gente, tá? Dessa aceleração do processo de envelhecimento causado pelos carboidratos refinados. E tem um outro que está sendo muito comum, já até fiz vídeos falando sobre isso, está sendo muito comum na vida das mulheres, tanto as mulheres mais jovens como também as mulheres mais velhas, as bem cinquentonas, se chama álcool. Tá? Então o álcool, ele tem um efeito muito parecido com o carboidrato de acelerar o encurtamento dos telômeros, de levar a uma inflamação maior das células, né? Isso não quer dizer que você não possa beber vez ou outra. Não é isso, tá? O consumo diário e extrapolado de bebida alcoólica aumenta sinalização de substâncias inflamatórias. O álcool, gente, quando ele é degradado, ele se transforma em acetaldeído. Então, gente, esse acetaldeído é cancerígeno e estudos mostram que esse acetaldeído, ele pode alterar o nosso DNA realmente, tá? Ele altera o DNA e pode levar, sim, ao desenvolvimento de câncer, mas como nós estamos falando dos telômeros, estudos mostram mesmo que ele tem uma ação no encurtamento dos telômeros. Portanto, minha bem cinquentona, se você percebe que a sua relação com o álcool, com a bebida, tá meio extrapolada, né? Tá além, tá um pouquinho a mais, tá fora do tom, aí você já começa a se observar aí, como é que tá essa circunferência da cintura, você já escutou falar dos carboidratos refinados, aí você já começa, nossa, parece que a Beta tá lendo a minha mente, né? Então, você já começa por aí ver se os seus telômeros estão curtos ou compridos. Cada uma que escutar esse vídeo vai ter uma noção de como está o seu processo de longevidade. Se está entrando no espectro se está no espectro da saúde ou se está entrando já com muita rapidez no espectro da doença. Então, gatona, eu falei dos principais alimentos inflamatórios e a boa notícia é que tem várias substâncias anti-inflamatórias. Você tem que focar na cor. Tudo que tem cor roxa, vermelha, levemente arroxeado, azul, laranja, verde escuro. Aí você começa a entender por que a gente fala que o prato de comida tem que ser colorido. Então, olha, se a gente for pensar berinjela, ameixa, melancia, tomate, já entra as frutas do bosque, né? As cerejas, amoras, tudo bem que mirtilos, pode ser um pouquinho mais caro, mas se você na sua casa só tem você e você tá precisando de cuidar, talvez valha a pena você investir nisso, né? Quando a gente pensa, olha, o próprio abacaxi é excelente, cor verde escuro, quanto mais verde escuro, melhor. Então, pensa na couve, pensa no brócolis, sabe? Vai começando a ir na feira e tendo aquele carrinho bastante colorido, tá? Carotenoides, tudo isso que eu tô falando para vocês é rico em carotenoides e flavonoides. São essas duas grandes substâncias que agem profundamente a nível inflamatório, né? Elas são anti-inflamatórios por excelência. E tem
Eu falei agora de legumes e verduras, você vai entender que não vai dar para fugir disso, tá? Pensando na cor roxa, levemente roxa, a goiaba. Então tem coisas que são mais caras, mas tem coisas que são mais baratas, dá para todo mundo, tá? Escolha pela cor. Agora vamos pensar em outra substância que se você não está usando, minha B50, já está na hora de usar, e usar com segurança, que se chama ômega 3. Ômega 3 está presente nos peixes gordos, tá? Pode estar no salmão, ele está no salmão, tá na sardinha, que é mais barato, tá no atum, está nas nozes, nas castanhas, tá na linhaça, no gel de linhaça, que eu já ensinei a fazer, no óleo de linhaça, sabe? Então a gente tem que... o bacana disso tudo é que o ômega 3, ele é uma das grandes substâncias desinflamatórias, tá? Além disso, ele está ligado à diminuição, ao combate da diminuição dos coágulos do sangue, e também ele está ligado ao relaxamento das nossas artérias. A parede das nossas artérias tem que estar relaxadinha, não pode estar rígida, tá? E se você me acompanha, você já viu que toda live que eu falo, até a live de depressão, tem o uso do ômega 3, né? Para prevenir doenças mentais, né, minha queridona? A gente está falando de longevidade, todo mundo quer envelhecer bem, bonita, saudável, ó, batendo bem do Kengo, né? Não é verdade? Não é isso que a gente quer? Então, já passou da hora de você investir no ômega 3, tá? O ômega 3, em suplemento, a gente se alimenta dos alimentos que são ricos em ômega 3, mas vale também tomar o suplemento de ômega 3, tá? E o ômega 3, os estudos mostram que ele realmente atua evitando, né, que os telômeros se encurtem rápido. Então, se a gente viu lá atrás de diminuir a entrada das substâncias inflamatórias, que eu falei, dos carboidratos refinados, e diminuir o álcool, e agora vocês viram quais são as substâncias, os alimentos anti-inflamatórios, né? E a chance de você conseguir estancar esse seu processo de envelhecimento agora, retardar, né? São muito grandes. Foi isso que eu comecei a estudar algum tempo atrás, e é o que eu tenho investido em mim, né, na minha alimentação, no meu dia a dia. E você vai perceber que quase a gente não desembala, a gente descasca, na verdade, né? E se for orgânico, muitas vezes a gente pode comer até a casca. Agora, falando do ômega 3, eu quero falar de uma plantinha que é comestível, que é beldroega. É a planta mais rica em ômega 3 que existe. Então, dá um jeito de arrumar a beldroega, que ela dá em qualquer canto, assim, se alastra, e planta na sua casa, faz uma hortinha e consuma a beldroega. Porque no fator financeiro, se não tem os peixes gordos, que são mais caros, tem a beldroega, que auxilia muito. Tem a linhaça também, que é mais barato, mais acessível. Porém, a beldroega, ela pode ser consumida por todas as classes sociais, tá? Então fica essa dica para você, minha querida, desses nutrientes anti-inflamatórios, alguns dos nutrientes anti-inflamatórios, que são vários, né? Então você mira na cor, lembra que eu falei, né? Cor roxa, cor avermelhada, e a cor alaranjada é muito bacana, e os verdes escuros, tá? Vamos lá, minha queridona, aprender, ó, o segundo grande inimigo da vida longa, da beleza, da juventude, se chama estresse oxidativo. Você vai entender isso porque eu vou explicar didaticamente, tá? Só vou te lembrar o seguinte, nós estamos falando de telômeros, né? Que envelhecimento tem a ver com o encurtamento de telômeros. E hoje, a mulher que quer viver mais, quer viver melhor, quer aparentar ser mais jovem, quer ter mais saúde, quer viver muitos e muitos anos, tem que focar nos telômeros, na saúde dos telômeros. Naturalmente, os telômeros se encurtam, ok? E quanto mais a gente conseguir fazer com que isso ande devagar,
né? Forma bem suave, telômeros, vão com calma aí, né? Melhor pra gente. Tem sim, eu falei no anterior, falando dos alimentos anti-inflamatórios para combater o primeiro grande inimigo, que é a inflamação. Mas vamos lá. Estresse oxidativo. Gente, o nosso corpo, ele produz o tempo inteiro radicais livres, tá? Então nós temos que combater os radicais livres. E como é que a gente combate os radicais livres? Com substâncias antioxidantes. O antioxidante, ele vai pegar essa molécula do radical livre, ele vai estabilizar essa molécula do radical livre, fazendo com que essa molécula vire uma molécula saudável. Tá? Então, já que a gente tem uma grande produção de radicais livres, quando a gente está inflamado, né, a gente tem produção ainda maior de radicais livres, a nossa dieta tem que ser rica em antioxidantes, tá? E vocês vão ver os 2 maiores antioxidantes que existem, tá? E existem, graças a Deus que existem. Você vai observar se essas 2 grandes categorias de antioxidantes se fazem parte da sua dieta, ou se você está comendo igual aquela pessoa que eu acompanhei no início do vídeo, tá? 2 grandes antioxidantes por natureza, mulheres, se chama vitamina C e vitamina E. Vitamina C dos cítricos, várias outras frutas, mas as frutas cítricas, e a vitamina E, você pode estar... Sempre que você pensa em vitamina E, pensa em gorduras. A vitamina E está presente em gorduras. Então, azeite, abacate, onde tem gorduras boas, principalmente, nas oleaginosas, né? Todas as oleaginosas contêm. Você procura ter essas fontes que você já vai matar ali a ingestão de vitamina E, vitamina C. Os cítricos, limão, laranja, abacaxi, maracujá, caju também tem bastante vitamina C. A vitamina C é simples, né, de encontrar, é barato. E por que você está escutando eu falar tanto dos alimentos? Porque, gente, quando a gente vai lendo os estudos, parece que o nosso corpo é muito inteligente. Os telômeros respondem melhor em relação à vitamina C e à vitamina E quando a fonte da vitamina C e da vitamina E vem dos alimentos. Por isso que os suplementos, nesse caso, tá, de manter o telômero mais comprido, os suplementos são um pouco contraindicados, tá? Isso aí são as coisas, os mistérios do corpo da gente, que a ciência vai desvendando pra gente pouco a pouco. Então não adianta você ir lá se entupir de vitamina C e se entupir de vitamina E. Você vai ter que aprender a consumir. Fora que é muito mais barato, né? Você chupar uma laranja, você espremer o limão em cima da sua comida, você comprar um caju, você comprar uma acerola, que são riquíssimos, um maracujá. Tem coisas que a gente pode até plantar dentro da casa da gente. E vitamina E é onde tem gorduras boas, né? Já passou da hora de aprender a usar o azeite, a gostar do abacate, a usar linhaça. Mulheres de 50, mulheres de 40, mulheres de 30, usem a linhaça. Façam o gel da linhaça, que eu já falei para vocês que é um santo alimento, tá? Pegar a linhaça ali, misturar com água. Uma parte de linhaça, de semente de linhaça, pode ser a dourada, para 5 partes de água, deixar ali 8 horas, ela vai gelatinizando aquele gel. Algo poderoso que você pode usar na sua fruta, no seu suco, no seu iogurte, tá? Você pode usar no meio do seu arroz, você pode pegar aquela aguinha, passar no rosto. Então são tantos e tantos e tantos os benefícios que a gente, eu sempre falo que a gente tem um objetivo, mas a gente acaba acertando vários outros que estão em torno, tá? Então eu espero que você tenha entendido essa parte do estresse oxidativo, que nada mais é do que uma produção excessiva de radicais livres, e a gente neutraliza e estabiliza essa molécula de radical livre com os antioxidantes, classes da vitamina C, classe da vitamina E, cítricos e gorduras do bem, tá? Fica essa parte, vamos pro terceiro. Minha queridona, vamos agora ao terceiro grande inimigo da nossa vida longa,
do nosso rejuvenescimento, da nossa beleza com o passar da idade. Quem é que não quer, né? Quem é que não quer viver mais? Eu quero, pelo menos eu quero. Se você está assistindo, tenho certeza que você também quer. Então, já falei do primeiro, que é a inflamação, já falei o segundo, que é o estresse oxidativo, e agora eu vou falar da resistência à insulina. Calma, mulher, calma que você vai entender. Vou falar de uma forma muito didática para você o que é resistência à insulina. Mais uma vez, quando a gente come aqueles alimentos que a gente viu lá na frente, que são altamente inflamatórios. Quais são, Berta? Carboidratos refinados, massas, farinhas, pão branco, arroz branco, macarrão, doces, sorvetes, balas, refrigerantes, suco em pó, suco de caixinha. Tudo isso, o que vai fazer? Vai fazer com que o açúcar do seu sangue, até a comida salgada mesmo, o amido, quando ele é digerido, né, ele se transforma em açúcar. Então, esse açúcar desses alimentos chega muito rápido na corrente sanguínea. Quando esse açúcar sobe de uma vez só, você vai pensando naquilo que você come, vai pensando no seu prato de comida, vai pensando na história lá da mulher que eu contei no começo, né, do prato de comida, de como era. Quando esse açúcar sobe rápido, o pâncreas, tadinho, ele produz um hormônio chamado insulina, que é para baixar esse açúcar. Ele faz essa regulação. Ele que regula a quantidade de açúcar no sangue da gente, porque tem uma quantidade controlada, tá? O diabético é aquele que geralmente, quando faz exame de sangue, não dá alto, né? Grosseiramente falando para você. Então, a insulina, ela fica em uns 20 minutos tentando baixar açúcar do seu sangue. Aí, minha queridona, você fica o dia inteiro comendo carboidrato no café da manhã, torradinha integral, mas é uma integral que não é integral, é um pãozinho de sal que é teimosa, que a Beta já falou, sai desse pão de sal, é o cuscuz, uma pratada de cuscuz que come, é cuscuz puro, né? Ou é uma tapioca enorme, então quer dizer carboidrato refinado. Aí no meio da manhã é carboidrato de novo, é um lanchinho, é um biscoitinho, água e sal, tá? Com café com açúcar. Na hora do almoço é arroz, feijão, farinha, macarrão, polenta, o que quer que seja. Sobremesa, fruta. Aí soma ainda mais carboidrato aí. À tarde, eu vou comer um pãozinho integral que não é integral. E à noite troca um prato de comida por um pão com queijo. Está o tempo inteiro comendo carboidrato, a sua insulina do seu corpo está o tempo inteiro acionada. E chega uma hora que o pâncreas, gente, não consegue mais, né? Essa insulina que está circulando, ela não consegue mais pegar essa quantidade de açúcar da corrente sanguínea e levar para dentro da célula. A insulina pega esse açúcar que está na corrente sanguínea e leva para dentro da célula, para ser consumido como forma de energia. Mas se tem açúcar na corrente sanguínea o tempo inteiro, a insulina chega uma hora que ela fala, caramba, eu não aguento mais. Nosso corpo já não consegue perceber, a insulina já não consegue executar a sua ação. Aí começa a ter a resistência à insulina. E a resistência à insulina, essa começão de doce, de massa, de pão, gera um processo inflamatório sério. Gera um processo inflamatório sério que tem a ver não só com o encurtamento dos telômeros, mas a sinalização de várias substâncias altamente inflamatórias, tá? E o surgimento de várias doenças. A literatura está cansada de falar, o próprio diabetes em si, o próprio ácido úrico, ele tem aumentado devido ao consumo exagerado de carboidratos, de suco de fruta de caixinha, tá? O ácido úrico hoje muito pouco tem a ver com o consumo de carne, minha querida. Seu ácido úrico tá alto, olha para o seu prato de comida, ele vai te dizer. Inclusive, aquela mulher que eu acompanhei do começo, ela desenvolveu ácido úrico alto. Eu vou falar sobre ela agora. Ela já estava 15 quilos a mais, eu estava com 53 anos,
tá? Ela desenvolveu uma baita de uma resistência à insulina, que você faz os exames, pede hemoglobina glicada, pede a insulina em jejum. A insulina, ela antecede o diabetes, tá? A resistência à insulina, ela acontece geralmente antes do diabetes. Então, essa mulher, ela teve resistência à insulina e depois ela virou diabética, tá? A gordura abdominal dela cresceu ainda mais, o ácido úrico dela estava aumentado, ela ficou com esteatose hepática, que é gordura no fígado. Por quê, gente? Depois que o corpo tentou, né, o pâncreas liberou aquele monte de insulina para colocar o açúcar dentro da célula, quando a insulina não consegue, tadinho, o fígado é acionado para pegar esse açúcar que está circulando na nossa corrente sanguínea e acumular sob forma de quê? De gordura, tá? Por isso que você já deve ter ouvido falar que esteatose hepática também tem a ver com alto consumo de carboidrato. Eu pergunto o que está faltando para você mudar a forma como você se alimenta, minha querida. Outra coisa dessa mulher, se eu não te convenci até agora, eu vou te convencer, é agora. Ela não tomava sol, então ela tinha baixa de vitamina D. Só que ela tinha tantas rugas, que com 53 anos, com 54, que foi a época que eu acompanhei, ela já aparentava ter 65 anos. Visivelmente, ela estava naquele processo onde os telômeros dela estavam se encurtando. Por quê? Porque o ambiente do corpo dela, diante daquilo que ela comia, era completamente adequado para a inflamação, para o estresse oxidativo, para a resistência à insulina, foi o que ela acabou desenvolvendo, e o diabetes. Então, telômeros ali estavam sendo... O telômero praticamente estava sendo obrigado a se encurtar. Tá? Porque ela não consumia vitamina C, ela não consumia vitamina E, praticamente, ela não consumia fibra, ela quase não consumia frutas, folhas verdes. Então, hoje, agora, nesse exato momento que você acabou de ver isso, você tem escolha. O que você vai escolher? Nutrir os vilões do seu envelhecimento, da sua doença, ou vai escolher agora, de uma vez por todas, a comer as substâncias que você precisa para romper esse ciclo, acabar, enfraquecer esses vilões? Você decide. É você tem o poder para isso. Então, esse vídeo de hoje foi para trazer um alerta que está acontecendo com você, minha querida, se você está com 50 anos de idade, principalmente se você já está entrando na menopausa. Porque a taxa de metabolismo basal já caiu, o acúmulo de gordura já está instalado, já está com declínio hormonal, a gordura já está se formando em torno da barriga, está ali entre as vísceras. Então agora a hora de agir é essa. Agora é a hora, tá? É essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, nesse vídeo. Você tem o poder. Agora você tem o conhecimento que vai gerar sua mudança, tá? Fica com Deus, minha querida, e até o próximo, tá? Beijão.